Gente, agora nós vamos começar a nossa aula, né, de figura geométrica, né, o nosso conteúdo de figura geométrica, que está aí logo na página 76 do nosso livrinho. Vocês podem abrir depois o livro, ver, eu tirei boa parte desse slide, foi tirado aí, né? Então vamos lá, a gente começa assim falando de geometria, um pouco de história. A palavra geometria, né? A palavra geometria, geo quer dizer terra e metria, medida, medida da terra, geometria. A palavra geometria, ela originou-se na Grécia, mas o historiador Heródoto, do século V a.C., ele atribuiu a origem da palavra geometria aos egípcios para resolver problemas do dia a dia, principalmente em situações de medição de terra, né, e na parte de construção de edifícios e monumentos de grande porte, né? Quem que não conhece as pirâmides do Egito, certo, gente? Então, essa palavra geometria, geoterra, metria, medida. Mais um pouco de história para a gente poder entender direitinho esse conteúdo. No século III a.C., aproximadamente 300 anos antes de Cristo, o estudioso grego Euclides, ele reuniu as descobertas já feitas, ele complementou-as e organizou de forma ordenada em uma obra chamada Elementos, escrita em 12 volumes. Um dos mais antigos diagramas de Euclides, né? Está aqui a representação dessa obra aí, né? Elementos. Um pouco ainda mais de história. Partindo dos conhecimentos de geometria, o homem desenvolveu uma imensa quantidade de forma. Tudo isso só foi possível por causa desse estudo de geometria. No estudo dos retângulos, dos triângulos, dos círculos, quadrados, né? Olha as formas que nós temos hoje, né? Tudo isso só foi possível devido a esse estudo um pouco mais aprofundado dessa geometria. Novamente, o que é geometria? Geo é terra, metria, medida. Então, a geometria ela é a medida da terra. A geometria parte da matemática, cujo objeto é o estudo do espaço e das figuras que podem ocupá-lo. A gente faz isso através desse estudo da geometria. Para começarmos mais, né, bem direitinho, tá aí, esse conteúdo aí está logo na página de vocês, na página 78. Ponto, reta e plano. Você já teve uma ideia intuitiva? Aí ela diz assim, mas o que é uma ideia intuitiva? Ter uma ideia intuitiva é ter uma percepção imediata de algo. Ao observarmos o mundo, certa ideia se forma em nossa mente, de modo intuitivo. Você tem uma intuição que nos ajuda a compreender a realidade, essa intuição. Eu tenho uma intuição, né? E aí, tudo isso vai ajudando a gente a compreender essa realidade. Em geometria, algumas ideias são intuitivas. São elas o ponto, a reta e o plano. Veja, por exemplo, a menininha, ela diz assim, olha, a corda do berimbau, bem esticada, dá ideia de reta. A ideia, ela tem uma intuição, que essa corda representa uma reta. Essa é uma ideia intuitiva. Aí ela diz ainda, cada estrela dá ideia de um ponto, né? Segundo a intuiçãozinha dela, um ponto. Você olha à noite, vê lá aquele montão de estrela. Cada estrela dá essa ideia de ponto. Depois ela diz, a superfície do campo de futebol dá ideia de plano. Então, essa ideia é a intuição, né? Aqui, ó, do plano. Então, vamos lembrar? A corda do berimbau dá ideia de reta. Cada estrela dá ideia de ponto. A superfície do campo da ideia de plano, certo? Então, a geometria, ela baseia-se em 3 noções, o ponto, a reta e o plano. Essas noções são aceitas sem definições e, por esse motivo, são chamadas de conceitos primitivos. Então, os conceitos primitivos aqui, em que se baseia a geometria, ponto, reta
e plano. Vamos ver cada um deles. Essas ideias intuitivas, aquela ideia que você tem, são chamadas de noções primitivas e são aceitas sem definições na geometria. O ponto, ele não possui dimensões. A sua indicação é feita por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Ó, o ponto representado pela letra A, o ponto representado pela letra B, C, D, qualquer letra, contanto que é sempre uma letra maiúscula. A reta, ela é imaginada sem espessura. Ela não tem começo nem fim, ou seja, é ilimitada nos dois sentidos, ela é ilimitada. É impossível desenhar uma reta no papel ou no quadro de giz. Por esse motivo, representamos apenas uma parte da reta e a indicamos com letras minúsculas do nosso alfabeto. Então, veja, o ponto é representado com letra maiúscula, o ponto. A reta, ela é representada com letra minúscula, certo? Então, nós temos a reta R, a reta S. E o plano, ele é imaginado sem fronteiras, ilimitado em todas as direções. Assim como no caso da reta, seria impossível desenhar um plano no papel ou no quadro de giz. Por esse motivo, representamos apenas uma parte do plano e a indicamos com letras minúsculas do alfabeto grego, o alfa, o beta, o gama. Aqui, olha, essa é a representação do plano. Então, vamos só lembrar, o ponto é representado pela letra maiúscula, qualquer letra do alfabeto. A reta é representada por letras minúsculas, certo? Reta R, reta S. E o plano, ele é representado, né, tem a sua representação com letras minúsculas, só que é do alfabeto grego, o alfa, o beta, o gama e etc. As ideias de ponto, reta e plano são modelos criados pelo ser humano e usados para compreender melhor certos aspectos do mundo. Vamos repetir cada um deles minuciosamente. O ponto, lembrem, representado sempre com letra maiúscula. O ponto não possui dimensões, isto é, ele não tem comprimento, nem largura ou altura. Ele é um ponto, ponto A, ponto B, ponto C, D, E. Temos ideia do que é, mas não podemos defini-lo. Um pequeno furo feito por um alfinete no papel, por exemplo, nos dá a ideia de um ponto. Nomeamos um ponto por uma letra maiúscula do alfabeto, do nosso alfabeto, certo, gente? Então, está aqui a representação do ponto. No desenho abaixo, o ponto B está entre o ponto A e o ponto C. Olha, o ponto B, ele está entre o ponto A e o ponto C. Que mais está entre o ponto A e o ponto C? O ponto B, o ponto D, o ponto E e o ponto F, certo? Entre esse novo ponto e o ponto C, conseguimos marcar outros pontos. Então, entre dois pontos sempre existe um terceiro ponto. Quem que está entre o ponto A e o ponto F? O ponto B, o ponto D e o ponto E. Quem que está entre o ponto B e o ponto E? Ah, o ponto D. Quem que está entre o ponto D e o ponto C? Entre o ponto D e o ponto C está o ponto E, o ponto F. Ok, gente? Bom, quando vários pontos pertencem a uma mesma reta, eles são chamados pontos colineares. Eles estão na mesma reta. Eles são pontos colineares. Estão na mesma linha. Então, o ponto A e o ponto B são colineares, porque estão na mesma linha. A mesma coisa acontece com o ponto B e o ponto D, o ponto B e o ponto E. Todos esses pontos, eles são colineares, por quê? Porque eles estão na mesma linha. Dois pontos sempre são colineares quando eles estão na mesma linha. A reta. Aqui nós temos uma reta, olha aqui a reta, certo? Nós temos uma reta. Aí nós temos o ponto A, preste atenção, representado pela letra A, maiúscula. Lembrando que o ponto é representado por letra maiúscula. Ponto B,
letra maiúscula. Nós temos aqui, a reta é representada por letra minúscula. Olha aqui o R representando a reta. Bom, por um ponto P qualquer, passo infinitas retas. Se eu tiver um único ponto, olha, eu posso traçar várias retas no único ponto. Olha, eu vou passando retas, vou passando retas. Lembrem-se, quando eu tenho um único ponto, que é aqui, olha, o ponto P, eu posso passar infinitas retas. É bem diferente, né? Quando você tem dois pontos aqui, olha, por dois pontos distintos A e B, passa uma e só uma reta. Podemos usar esses pontos para nomeá-la A, B. Então, quando eu tenho um único ponto, eu posso passar muitas retas por cima desse único ponto. Agora, quando eu tenho dois pontos, eu só posso passar uma reta. Que no caso, olha, é representado aqui esse segmento, o segmento AB. Posições relativas de duas retas em um plano. As retas, elas podem ser paralelas, elas podem ser concorrentes. Retas paralelas, aqui a reta R e a reta S. As retas R e S, contidas em A, não possuem ponto comum. As retas R e S são denominadas retas paralelas. Indicamos R paralela de S. Olha, elas não se encontram, certo? Observa a direção também que elas vão, né? Elas nunca... Você pode aumentar o tanto que você aumentar essa reta R, fazendo a mesma coisa com a reta S, né? Elas não vão se encontrar. Por quê? Porque elas são paralelas, elas não se encontram. Professora, se eu pegasse o S e colocasse aqui nessa direção? Nesse caso, elas deixariam de ser paralelas, porque elas iriam se encontrar. Quando elas não se encontram, é que elas são paralelas. Retas concorrentes. As retas R e T, olha aqui a reta R e T, contidas em A é o plano em que elas estão, tá bom, gente? Possui um único ponto comum, tá aqui o ponto em comum, que é o ponto A. Olha aqui. Então, elas são o quê? Concorrentes. Elas possuem, por quê? Possuem um ponto aí em comum. As retas também podem ser coincidentes. Duas retas A e B, podem coincidir, ou seja, podem estar ocupando a mesma posição no plano. Nesse caso, dizemos que A e B são retas coincidentes, estão aqui uma sobre a outra. A reta A está acima da reta B, então elas são coincidentes. Eu pego duas retas, coloco uma acima da outra, a chamo uma de A outra de B, e elas são chamadas de coincidentes, certo? Por quê? Porque elas estão ocupando a mesma posição no plano. Aqui é o plano, olha. O plano é representado por quê? Pelo alfabeto grego. As retas são representadas por letras minúsculas. Se tivesse um ponto aqui sobre essa reta, seria uma letra maiúscula. Voltamos à reta. Não podemos definir uma reta. No entanto, temos noção do que seja. Por exemplo, um risco no papel feito com auxílio de uma régua nos dá a ideia de uma reta. Olha aqui uma reta. Nomeamos uma reta por uma letra minúscula do alfabeto latino. Já disse isso para vocês, as retas são representadas por letra minúscula. A reta é formada por infinitos pontos alinhados, um pontinho sobre outro, um pontinho, e no final vai dar uma reta. Já vimos, estamos só lembrando que as retas podem ser paralelas, elas não possuem nenhum ponto em comum, certo? Elas não possuem, olha, a reta R, a reta S, a reta T, né? Elas não possuem nenhum ponto em comum. Entre uma e outra existe sempre a mesma distância, vale lembrar, sempre a mesma distância entre uma e outra. Por isso elas são paralelas, não se cruzam, existe sempre uma distância, a mesma distância entre uma e outra. Elas são paralelas. Concorrente, elas se cruzam em um ponto comum, elas se cruzam aqui, olha. Elas são concorrentes, por quê? Porque elas têm um ponto em comum. Paralelas não se encontram, sempre a mesma distância. Concorrente, elas se cruzam, elas têm um ponto em comum. Aqui no caso, olha, a reta T, ó, cruza com a reta S e tem um ponto em comum que é o ponto P. Quando essas retas, elas se cruzam, ó, elas são concorrentes, porque elas se cruzam.
mas elas formam entre si ângulos retos. Aqui tem um ângulo reto, ângulo reto, ângulo reto. Então, essas retas, elas são chamadas de perpendiculares. Elas são concorrentes porque elas se cruzam. Mas como elas formam esses ângulos aqui, ó, todos do mesmo tamanho aqui, então por isso elas são chamadas de perpendiculares. Nomezinho que essa reta concorrente recebe aí. Ponto. O ponto não tem comprimento, nem largura, nem espessura. Dizemos que o ponto não tem dimensão. Representamos o ponto por letras maiúsculas do alfabeto. Exemplo, as estrelas, elas parecem pontinhos, olha, pontinhos lá no céu. Né? Elas parecem pontinhos. Isso aqui é o quê? Uma ideia intuitiva, é a intuição que você tem, né? Que elas representam esses pontinhos no céu. Agora nós vamos ver uma semirreta, olha. Tem uma semirreta, porque dentro da semirreta nós temos a aplicação do ponto. Olha aqui o ponto. O ponto é representado por letras maiúsculas. Então, dentro dessas, eu tenho aqui uma semirreta, olha, representada aqui por letra minúscula. Aí tem o ponto. Eu tenho um segmento AB. Aqui, olha. Eu tenho outro segmento, na figura 1, 2 e 3. Agora, considere o ponto A e B e a reta que, partindo de A, passa por B. Ela parte de A e passa por B. Nesse caso, traçamos a semirreta que tem origem no ponto A e passa pelo ponto B, como mostra a figura 2. Indicamos AB. Observe novamente a figura 1 e considere o ponto B e a parte da reta que, partindo de B, passa por A. Nesse caso, traçamos a semirreta que tem origem no ponto B e passa pelo ponto A, como mostra a figura 3. Indicamos BA. A semirreta é a parte da reta. Ela tem origem, não tem fim, em apenas um sentido. Ou seja, se eu posso ter o ponto, eu posso ter o segmento AB, certo? É representado por esse tracinho aqui em cima, gente. Aqui é um segmento AB. Ou eu posso ter o segmento BA. Se eu começo daqui para lá, eu vou ter o segmento BA, que é representado assim. Sempre o que esse tracinho em cima, ele quer dizer segmento. Eu tenho um segmento AB ou eu tenho um segmento BA. Segmentos de reta que nós estávamos falando, né? Vários segmentos. Aqui eu tenho, olha, aqui eu tenho uma reta, ela vai subir para lá. Aqui eu tenho uma outra reta aqui. Tá bom, gente? Então, olha, eu tenho um segmento AB, olha, por que tem esse tracinho em cima? Quer dizer segmento. Eu tenho um segmento BC, eu tenho um segmento CD e o DE. Dois segmentos que têm uma extremidade comum são chamados de segmentos consecutivos. Então, quem é consecutivo aqui? AB e BC. Por que eles são consecutivos? Olha, quando eu tenho um segmento AB, aqui, olha, a representação, o tracinho em cima, representando o segmento. E BC. O que acontece com esses dois segmentos? Eu tenho o B, que ele está tanto no primeiro segmento, como ele está no segundo, olha. Então, eles são chamados de consecutivos. Por que que AB e BC são consecutivos? Porque eles têm o B que é em comum. O B está tanto em AB como ele está em BC. Olha aqui a representação, AB e BC. Qual é o ponto que está ao mesmo tempo nos dois segmentos? É o ponto B. Ele está no primeiro e ele está no segundo. Eu tenho mais segmentos consecutivos, eu tenho o BC e o CD. Porque, olha, BC e BD. Olha, o B está no mesmo. Eu tenho BC e ele pegou assim, BD. É a mesma coisa de fazer BC e CD. Já é um outro ponto com segmentos em comum. Então, você olha aqui os dois. B está B. Ah, é comum. Aqui eu tenho quem de comum? O B está comum aqui, está comum no segundo. O B, AB, olha. AB e BE. O B está comum tanto no primeiro como está também no segundo. Eles são chamados de consecutivo, certo? Por que consecutivo? Porque eles têm um dos pontos em comum. Dois segmentos que estão em uma mesma reta a suporte são denominados segmentos colineares. Então, só são colineares se estiver na mesma linha, no mesmo segmento, olha. BCD. BC é colinear de CD. Por quê? Porque está nessa mesma linha.
AB é colinear de DE? Não, porque AB está numa outra linha. Olha aqui, subindo, uma outra linha. DE está nessa linha. Então, colinear é quando está na mesma linha. Veja o exemplo de colinear. BC e CD, ó. BC e CD. Colinear. Outro, BC e BD. BC e BD. São colineares porque estão na mesma linha. Diferente de consecutivo. Consecutivo tem que ter um ponto em comum. São exemplos de segmentos colineares, né? Vocês já viram. São exemplos de segmentos consecutivos e colineares ao mesmo tempo, gente. Consecutivos e colineares. Então, consecutivo, quando tem um ponto em comum. Colinear, quando está na mesma linha. Vamos ver aqui, olha. Aqui, ó. Preste atenção nessa linha aqui. Ele é, eu já sei que eles são consecutivo, ó. BC. Eu vou pegar o exemplo que ele colocou aqui. BD. BD. Tá aqui, olha. Olha o ponto. Eu estou marcando com vocês. BD. Ele está dizendo que ele é consecutivo de DE. DE. Por que é consecutivo? Porque o D está tanto no BD como no DE. Ele está nos dois. Por isso eles são consecutivos. Certo, gente? Por isso eles são consecutivos. Porque eles têm um ponto em comum. Por que eles são colineares? BD e DE, porque eles estão na mesma linha, na mesma reta. Então, neste caso, eles são colineares. Entenderam? Qualquer coisa, vocês voltem novamente esse vídeo aí para poder entender direitinho. Nós temos uma tarefa agora. A nossa tarefa está na página 82 e 85. Façam, se tiver alguma dúvida, me digam das dúvidas, tá bom? Aí nós temos exercício. A partir da próxima aula, nós vamos só estar fazendo exercício, tanto exercício desse conteúdo, né, como nós vamos estar revisando. Tarefa de vocês, página 82 e 85, certo? Então, até a próxima!